Estamos ao vivo no Facebook. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Saudade de vocês. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. Aqui na sala, de joelho, e clamando ao seu favor para que Deus nos abençoe e venha nos encher da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Mas tem um recadinho de Deus para você. Você se acha filho de Deus ou filho do inferno? Você se acha filho daquele que é o dono, o criador da vida, daquele que disse: eis que vos dou vida e a vos dou com abundância? Ou daquele que não tem vida para te dar? Quando Deus criou o homem, lá no Éden, diz Bereshit, Gênesis, que o Senhor soprou sobre o boneco Adão o ruá, em hebraico, o fôlego da vida. Em toda a história da humanidade, o ser humano sempre teve a necessidade de ter o oxigênio para respirar. Para entrar pelas narinas, pela boca, ao pulmão, fazer a troca de oxigênio, dar vida a todos os seres vivos do planeta Terra. Quando não há oxigênio, quando não há ar, então falecemos, então morremos, porque não tem oxigênio para respirar. Na sua sabedoria, Heloísa, bom dia, Heloísa, a paz do Senhor, Shalom Adonai, Deus te abençoe. Sem ar, nós não vivemos, nós não respiramos. O Criador de todas as coisas, volto a repetir, quando fez todas as coisas, quando fez o ser humano, quando fez o planeta, Ele nos deu o oxigênio para respirarmos. E Ele soprou sobre as narinas de Adão o ruá, que em hebraico é fôlego de vida. Esse texto de hoje, dessa madrugada em que nós vamos orar, nos chama a atenção para não subentendermos, mas para entendermos que tipo de ar estamos recebendo. Vivemos em uma sociedade pós-industrial, um mundo moderno, onde o ar é completamente contaminado, sujo, monóxido de carbono óxido, pelos escapamentos dos carros, por tantas outras coisas
que contaminam o ar e a nossa respiração e contribuem para o desenvolvimento de cânceres. Trazendo tudo isso para o mundo espiritual. Quem tem sido aquele que tem dado a você condições de respirar e de viver? Deus ou o mal? Porque muitas pessoas estão precisando de um toque espiritual, estão precisando de uma orientação espiritual dentro das suas casas, dos seus lugares, de suas denominações, talvez, mas o mais importante é dentro de si mesmo. Então, Jesus diz assim, e ele se refere a homens falsos, a religiosos falsos, que não transmitem vida, mas transmitem inutilidade, morte, paralisia, estagnação, indolência espiritual, psicológica, torna uma pessoa destruidora, que contamina o ambiente onde pisa, onde vai, contamina as pessoas também. Olha só, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Essas pessoas conhecem a verdade espiritual. Elas conhecem a verdade de Deus. Mas ao mesmo tempo que elas conhecem, elas subentendem e acham que essa verdade espiritual é muito especial e é só para elas que se acham especiais. E que é muito para um povo. Então elas fecham o reino de Deus. Elas fecham o conhecimento, a sabedoria, a luz e preferem manter as pessoas na ignorância. Porque a ignorância rende lucro. A ignorância rende dinheiro. A ignorância, ela convém aos interesses desses homens. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para os justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Naquele tempo, eles, os fariseus, os religiosos, os príncipes, os sacerdotes, os padres, os bispos, os pastores, os missionários, eles cobravam para fazer orações nos lares. Eles adoravam ir nas casas das viúvas, porque as viúvas dessa época, do tempo de Jesus, elas não eram viúvas pobres e miseráveis, a grande maioria. Tinha as pobres também, mas as viúvas, eles sabiam que elas haviam herdado as partes, herdado fazendas, gado, tecelagem, comércio de seus maridos. Então elas tinham muito dinheiro. Tanto é que as pessoas que mantinham a vida social de Jesus, as pessoas que mantinham comida, alimentação, água, hospedaria, eram as viúvas que seguiam Jesus. Então, quando eles entravam nas casas das viúvas, os fariseus, ao invés de eles orarem rápido e abençoar a viúva, eles simplesmente oravam propositadamente, de propósito, orações longas e demoradas, aquela coisa para encher linguiça, porque eles cobravam por tempo, cobravam talvez por minutos
e cobravam caro as orações, porque eles se achavam caros demais, especiais demais, santos demais. Isso lhe parece estranho nos dias de hoje? Lhe parece comum? Não é? Então você veja que nos tempos de hoje, você quer receber uma graça, uma bênção, aí você vai lá no Pai de Santo e ele vai te cobrar o valor do trabalho que terá que fazer. Justamente inventa cabeça de boi, cabeça de porco, e entrega isso, entrega aquilo e faz aquilo, mas ele precisa de um valor, e não é um valor barato, é caríssimo. Você vai casar na igreja católica, você tem que pagar. Você vai fazer uma campanha do protesto no evangélico, você tem que pagar. Nada sai de graça nem injeção na testa. Então você tem que pegar um envelopinho de R$5, de 10, de 20, de 30, de 100, de 200, de 500. Qual fogueira você quer? Tem um leque, né? Tem um Polishop. Tem um leque de envelopes. Você quer ser o quê? Um Gideão da Conquista, lá na Renascer? Você quer o quê? Quer ter o cartão do Cirineu, lá na Plenitude? Você quer o quê? Você quer ser um pregador do telhado? Um envelope dos pregadores do telhado, lá na Paz de Vida? O que mais você quer? Você quer ter um envelope da campanha Fogueira Santa de Israel, Vale do Sal, Muralha de Jericó? Preços, valores. Homens que cobram, alegando sustentar e manter a casa de Deus, a obra de Deus. Tudo isso é mentira, é invenção, é safadeza, é sacanagem. Você quer receber a bênção de Deus? Aprenda com Jesus Cristo. Olha só, não deixe que esses homens entrem em sua casa, em seu lar, ou em sua mente, em seu coração, devore aquilo que você mais tem, a sua alma. Devoram as coisas materiais também. O seu dinheiro vai e não volta nunca mais. Sabe? Mas devoram a sua alma. Porque olha o que Jesus disse. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, falsos, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Tornar um prosélito. Naquele tempo, prosélito seria um novo convertido ao judaísmo. Um gentil, uma pessoa pagã, eles faziam campanha, e como nos dias de hoje, eles são bem empenhados nisso. Então tem campanha na televisão, tem o ponto de luz, tem o Falando com Deus, 25ª hora quando tinha, tem Madrugada com Deus, não é? Tem tantos programas na TV que eu acho que o governo, não é, está dando muita concessão, está dando muita emissora para esse povo ficar tirando dinheiro e enganando as pessoas. Eu acho que a lei devia, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, tem que dar uma olhadinha nisso. Não é? Na TV aberta não tem mais, não é? 3 horas da tarde, ou 4, 5 horas, TV Gazeta, aí depois é Band, depois é Reis TV, tudo é R.R. Soares, Valdemiro, Edir Macedo. Você não tem mais opção de nada. Quando não, Rede Vida, Canção Nova, você não tem mais. Entende? É claro que as pessoas precisam de uma mensagem. Em meio a esse turbilhão de mídia e de programas e de, sabe, tantas coisas sujas na televisão, precisa de mensagem de Deus. A questão é que as pessoas estão usando de uma concessão pública para ficarem bilionárias com a mentira
mentindo sobre as coisas de Deus. Então fazem de tudo para converter você. Então chamam você para estarem no templo de Salomão, onde Deus está presente, ou na casa de Deus, não é? Na sede. Venha no Brás, na Avenida Celso Garcia, venha na Cidade Mundial, onde Deus está presente. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, conversando com a mulher samaritana, ela disse para ele, olha, os nossos pais, meu pai, no poço de Jacó, meu pai, nossos pais sempre beberam água daqui, desse poço de Jacó, nesse monte. Esse monte para nós é sagrado. Jesus disse a ela, olha, vai chegar um dia, minha filha, em que nem nesse monte, nem no templo, nem em Jerusalém, adorarão a Deus. E suas orações não serão aceitas também. Porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não é o lugar em si, não é o espaço geográfico em si, não é a construção arquitetônica religiosa, não é o ambiente religioso, não é a denominação, não é a religião. É a oração mais pura, simples e sincera entre você e Deus. Não é a sua religião que é melhor do que a do outro. Como os fariseus, os judeus achavam que era melhor do que a dos samaritanos, como hoje os evangélicos acham que são melhores do que os católicos melhores que os evangélicos, os cristãos melhores do que os espíritas, do que os de matriz africana. Tudo isso é bobagem, é idiotice. Não tem valor nenhum para Deus. Deus está olhando a sua alma, o seu coração e o seu caráter. Mas Jesus disse que os religiosos tornam as pessoas filhos do inferno. E eu quero perguntar para você, nessa madrugada, você se considera um filho de Deus, uma filha de Deus, uma filha do Pai das luzes, do Criador, que não impõe nenhum imposto a você, mas só deseja que você melhore no seu coração, nas suas lutas, aflições internas, nos seus desafios, nos seus obstáculos internos. A única coisa que Deus pede para nós é que sejamos bons, é que melhoremos, evoluímos, venhamos a vencer os nossos pecados, as nossas lutas, maldades, defeitos, egoísmos, vícios. Então, Jesus disse, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Você aí que vai na Universal, você que vai na Paz e Vida, você que vai na Mundial, você que gosta de frequentar Renascer, você que gosta de frequentar o centro da Umbanda, Quimbanda, o Candomblé, você que gosta de frequentar a Igreja Católica, mas que é viciado em dar dinheiro a essas instituições, você que é idólatra, que substitui Deus por um padre, por um pastor, substitui Deus pelo logotipo da igreja, pelo uniforme, pelo modo de falar, de se vestir, você que substitui Deus pela doutrina, você que substitui Deus pelo dinheiro, pelo envelope, em dar, fanaticamente, de forma obsessiva.
Assim como eles são filhos do inferno, você se torna filho do inferno 2 vezes, ou seja, filho da destruição, do banimento de Deus. Inferno, sepultura, destruição, inutilidade. Você se torna morto espiritualmente e perde a sua salvação com Deus, porque você está fazendo tudo aquilo que Jesus já quebrou, destruiu na morte de cruz dele, quando ele disse: tudo está consumado. E ele morreu. Ele destruiu todo esse sistema financeiro, mentiroso, satânico, destruidor, que escravizador, que submetia as pessoas a darem dízimo, a darem oferta, a voto, a darem animais, a sustentarem uma caça de vagabundos e sacerdotes. Jesus destruiu toda essa mentira. Por isso ele foi perseguido e morto. E você se acha que é melhor do que uma pessoa que não vai na igreja? Porque você está indo na igreja, na casa de Deus, porque você é dizimista, porque você é ofertante, porque você faz isso, você faz aquilo. Quando na verdade você está adorando outro ser. É a verdade, um outro Deus. Você está adorando ao Deus do dinheiro. Aquele que tem interesse na sua alma, em te destruir e tornar um filho dele. Você está cometendo paganismo de novo. Você está voltando à lei. Você está rejeitando Jesus. Você que adora pegar o envelope, você que adora frequentar a Universal, a Mundial, a Renascer, a Paz e Vida, a plenitude e todas as religiões que cobram, negociam, taxam, impõem preço nas coisas espirituais de Deus, você está novamente agredindo a face de Jesus, chicoteando, colocando uma cruz de novo, batendo, empurrando, cuspindo, matando, crucificando Jesus novamente. Sabe por quê? Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos. De graça recebeste, de graças dai. Ora, se Jesus disse, de graça recebeste, de graças dai, que história é essa, meu amigo, minha amiga, de para você receber alguma coisa, você tem que dar na igreja? Está tudo errado isso. É um sistema muito do bem elaborado para mexer com a tua cabeça. Está escrito que o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais delas, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Continuando aqui. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário não é nada, mas quem jurar pelo ouro do santuário fica obrigado pelo que jurou. Mateus 23, 16. Rola um vídeo no YouTube, você vai clicar lá, você vai ver, está no Facebook, onde o povo na Universal bate palmas, né? No momento da oração, lá na Igreja Universal, e o Bispo Macedo diz assim: não é palma, o Espírito Santo não quer palma, não. As palmas é no bolso, tem que ser no bolso. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário não é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Inventam, fazem uma bitolação, uma lavagem cerebral, para você acreditar que se você apenas frequentar
a igreja, não é nada se você não investir na obra, se você não ajudar a obra de Deus, se você não der dinheiro, cascalho. Os fariseus ensinavam às pessoas que se elas jurarem pelo templo, não tinha nenhum valor. Mas se elas jurassem pelo ouro do templo, aí tinha valor. Porque elas, jurando, ficavam obrigadas a pagar imposto, tributo religioso. Jesus continua: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? A vida nossa, ela não é nada sem a unção, sem a presença, ou como muitos entendem na sua linguagem, no seu termo cultural e religioso. A vida da gente não é nada sem a graça de Deus, sem a bênção, sem a mediunidade, sem a unção de Deus. Por mais que você tenha dinheiro, tem gente que tem dinheiro, se vai olhar na conta, ultrapassa os números lá. Ela pode comprar o carro, o apartamento, o que ela quiser, só que ela vai estar sempre vazia. Ela vai estar sempre depressiva, ela vai estar sempre reclamando de alguma coisa. Para ela nunca nada está bom, nunca a satisfaz, porque ela não tem a santificação, a unção, a energia, o fluido, o magnetismo espiritual de Deus na vida dela, que abençoa a sua alma e o seu espírito. Então, o dinheiro não satisfaz. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Você que frequenta essas denominações, Ravi Kumar, Shalom, Adonai, Deus te abençoe, Hashem te abençoe. Seja bem-vindo. Então, essas pessoas, elas juram pelo altar e sobre o altar. Eu não vejo a menor necessidade, nos tempos de hoje, de altar. Altar, lugar de sacrifício, lugar de morte, de imolação, derramamento de sangue. Necessitamos de vida. Necessitamos da luz do Criador. Necessitamos das bênçãos de Deus. Por isso, temos as orações que foram substituídas pelo sacrifício dos animais. Altar, lugar de morte. E o que essas denominações mais fazem é levar as pessoas ao culto, não à adoração a Hashem, ao culto à morte, à inutilidade. Como disse Yeshua, o Messias aqui, tornam essas pessoas 2 vezes mais filhos do inferno, da morte, da inutilidade, da ignorância, das trevas. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Juram, entregam suas vidas, dedicam-se, se tornam fanáticas, se tornam bitoladas, obcecadas pela universal do reino de Deus, pela renascer, pela mundial. Brigam entre si, disputam canais, emissoras de televisão, concessão, emissoras de rádios, brigam, disputam, um fala mal do outro, um quer ver a queda do outro. Não há união. Não há, como diz
lá no Terlim 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não existe. A coisa é tão baixa, a coisa é tão deplorável, é tão longe e afastada de Deus que não são irmãos. Seus líderes não são homens de Deus. São abutres, cães gulosos, como Isaías 56. São empresários, marqueteiros da fé. Igreja, denominação, casa de Deus, nada tem a ver com a sinagoga, a reunião que desce do céu. São empresas, CNPJ, são MEI, microempreendedores, nomes fantasias, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Brasil para Cristo, Congregação Cristã, Igreja Católica Apostólica Romana, Mundial, Universal, Renascer, Paz e Vida, Comunidade da Graça. Empresas funcionam muito bem e vão de vento em polpa porque enriquecem com a mentira da casa de Deus, da obra de Deus. A maior casa que Deus já fez é você mesmo, o seu templo, o seu corpo, a sua essência. Vê se alguém se preocupa em reparar a sua casa. Vê se alguém se preocupa com a sua vida, com as suas dores, com as suas perdas, com os seus lutos, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com os seus sonhos. Não se preocupa. Se preocupam com o que você tem para oferecer, para dar. Com o seu dinheiro, o seu patrimônio, a sua conta no banco, o seu carro, as suas casas. E isso se preocupa. Não se preocupam nem com a sua enfermidade, com a sua doença. Mas nós, que somos iluminados por Deus, temos a sensibilidade de nos preocupar com a verdadeira casa, o templo de Deus, que é o ser humano, onde ele quer morar. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem habita no templo, senão o Espírito de Deus? E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Quem está assentado no trono? Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guia cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais do exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor. Vocês do grupo Filhos da Luz, no Messenger, no Facebook, vocês do grupo Maranata, do Pastor Carli, vocês do grupo do irmão Gilvan, aos irmãos, aos abençoados irmãos judeus, os Bineanusim, sefarditas, a todos os ascendentes do povo de Israel no Brasil, a todos os irmãos evangélicos,
a todos os católicos, a você que crê e acredita em Deus. Vamos falar com Deus nesta madrugada, para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, luz, a paixão, fogo da menorá do seu templo, que possamos sermos só dele, somente de Hashem, Adonai, somente do Eterno. Que não sejamos ludibriados, assediados, que não sejamos enganados, que não sejamos filhos do inferno, ou seja, filhos da inutilidade, filhos da morte psicológica, da morte moral, da morte espiritual, em todos os sentidos. Não seja filho do inferno, não seja uma pessoa inútil para Deus, seja uma pessoa doravante, dinâmica, viva a sua vida, seja feliz, ajude os outros, pratique o amor e a caridade. Vamos falar com Deus. Amado e eterno Deus, Hashem, Elohim Adonai, o Senhor, Deus Todo-Poderoso e Único, nessa madrugada, que nós começamos às 3 horas, eu peço licença, respeito, reverência, veneração, adoração ao Senhor, que é Rei bendito, Criador dos céus e da terra. Ao Senhor que é poderoso, piedade, clemência e misericórdia para com cada um de nós. Piedade e clemência, ó Deus, pelo seu amor, pela sua graça. Venha, Senhor, derramar o seu amor e a sua misericórdia sobre cada um de nós nesta manhã. Ó Deus Santo, Deus Eterno e Deus de amor. Eu oro por todos que estão comigo, por todos os irmãos do grupo do Irmãos Juvá, pelo povo de Israel, que está no meio de um conflito horrível. Por Tel Aviv. Oro por todas as mulheres e crianças inocentes, vítimas de seus ditadores, fanáticos, religiosos, homens maus e ruins que estão em todo ao redor da Síria. Oro pelos inocentes, oro pelos refugiados, oro pela população mundial, oro pelo Brasil. Oro por todo aquele que teve a sua decepção religiosa. Oro por toda criança na rua, por toda mãe violentada, agredida, abandonada, por todo pai frustrado, decepcionado, desempregado, por todos aqueles que estão nas ruas, que estão no submundo das drogas, das trevas, dos vícios. Oro por todo aquele que está num sofrimento, banido e se tornou filho do inferno, da morte,
que o devora dia a dia na decomposição moral, social, laboral e espiritual. Ó Deus Todo-Poderoso e bendito, como está escrito, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Escuta, ó Israel, que essa oração soe como a tua voz no coração de cada um. Assim como a luz do sol alcança em frações de milésimos de segundo, distâncias quilométricas, ó Deus, na velocidade da luz. Tanto em São Paulo, capital, quanto nos municípios ao redor, nas cidades, em outros estados, em outros solos, do espaço geográfico do Brasil e até outros países, em milésimos de segundo. Assim a sua luz também, a sua graça, a sua misericórdia, venha sobre todos aqueles que precisam receber um sopro de vida, um fôlego, um ruar do Senhor, serem ressuscitados, despertados ao Pai, ao Criador, serem, ó Deus, curados, libertos, transformados libertos de suas doenças psicológicas, psíquicas, de seus transtornos, doenças espirituais, ignorâncias, cegueiras, libertos, ó Deus, de suas doenças biológicas, bioquímicas, patológicas, como o câncer, cujo irmão Raulino Portão de Souza está sofrendo, e eu, como seu cuidador, estou todos os dias com ele, bem como a irmã Flora, bem como a todos que estão lá no Hospital de Barretos, a todas as crianças que estão no GRAAC, a todos os que estão no Hospital do Câncer, no AC Camargo, a todos que estão se tratando no ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, a todos que estão vitimados com doenças graves, letais, que causam dores latentes e gritantes, sejam tocados por Deus, iluminados pelo Senhor, e que que os anjos de Deus possam tocar nessas pessoas e elas serem curadas pelo poder da fé, pelo poder da fé, a energia, a força, essa força que herdamos de Deus na criação. Sejam curados pelo poder de Deus. Todas as maldições hereditárias, genéticas, espirituais, sejam desfeitas nessas pessoas. Pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus. Aonde houver uma força negativa, uma energia ruim espiritual sobre essa pessoa, que seja desfeita neste momento. O Senhor que derrama a bênção, a graça, a chuva, temporã e serodia, derrame nesta pessoa, mesmo que seja fora do tempo, mesmo que essa pessoa não
acreditasse que seria hoje, nessa madrugada, nesse amanhecer do dia 28 de janeiro de 2020. Faça-la entender que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Faça ela entender na tua realidade, que está além das plataformas, dos púlpitos, dos altares, está além das sinagogas, das mesquitas, dos templos, das igrejas. Porque o Senhor diz a tua palavra: os céus é o teu trono e a terra os escabelos dos seus pés. Ó Criador Todo-Poderoso, derrama a sua luz e a sua graça sobre essas pessoas. Deus abençoe o Senhor a todas as pessoas, em nome do Deus de Abraão, no vosso nome. No vosso amor, na vossa misericórdia, na vossa graça. Derrame a sua graça sobre todos. Ó eterno Adonai Elohim, aquele que diz eu sou, abençoe a todos. Nesta manhã, com o teu amor e com a tua graça. Sejam todos curados, libertos, abençoados, transformados, ressuscitados por Deus Todo-Poderoso, pela minha fé, pela vossa fé, pela nossa fé juntos, pelo amor, pela misericórdia e pela graça. Tenham todos um excelente dia. Shalom Adonai, a paz de Deus, do Eterno a vocês. Deus vos abençoe. Não precisam pagar nada a ninguém. É de graça. Recebam essa palavra. Tenham todos um excelente dia. Sejam curados. Estão abençoados todos. De todos os grupos. Do Messenger, do Instagram, do YouTube, do Facebook, do WhatsApp. Todos estão abençoados. Um ótimo dia.